Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita vamos falar sobre a temática salvação. Como você pode ver, já está aí na tela, tá? Nossa temática, tá ok? E assim, antes de mais nada, eu sempre peço aqui a sua ajuda, a sua colaboração, tá? Para que você possa nos ajudar curtindo, compartilhando, né? Nos ajudando de alguma maneira a alavancar aqui os nossos vídeos, tá? Se você tem gostado, se você quer adquirir também o PDF, né, a apostila dessas videoaulas, ou até mesmo o slide que está sendo posto aqui no nosso canal, se você quer também, para você de repente apresentar na sua igreja, trazer um estudo bíblico lá, fique à vontade. E temos aqui no link da descrição, tá bom? O esboço, o PDF dessa exposição, tá ok? Está tudo no link da descrição. Na descrição do vídeo tem o link e também temos um grupo onde você pode fazer parte e lá nós também postamos estudos bíblicos e assim uma porção de conteúdo muito boa, tá? Para a elevação espiritual do seu crescimento, tá ok? O nosso objetivo aqui é exatamente esse, é pregar o evangelho, divulgar a palavra do Senhor através das redes sociais. E em troca disso, e compartilhando isso, você vai me ajudar aqui também nessa plataforma. Beleza, jovem? Olha só, vamos então para a introdução, nós vamos falar sobre salvação. Introdução. Primeiro, do que se trata a doutrina da salvação, né? Temos visto aí uma pergunta. Do que trata a doutrina da salvação? É uma pergunta feita a você. A palavra salvação no grego, ou estudo sobre a salvação, é conhecida como soteriologia, que é o estudo acerca da salvação. A soteriologia é a junção de duas expressões no grego, soteria e logia, que significa estudo, logia, né? Que é tratado, né? Estudo ou tratado. Então, soteria, salvação, juntando as duas expressões fica soteriologia ou soteriologia. E traduzindo para o nosso português, fica assim, soteriologia, estudo ou tratado acerca da salvação, né? O estudo da salvação, por aí vai. Então, um tratado ou estudo acerca da salvação e trata-se de um tema que marca alguns pontos convergentes, dentre outros pontos divergentes entre os cristãos. Então, é um tema que marca alguns pontos convergentes e outros pontos também divergentes entre os cristãos. Isso quando a gente vai estudar mais profundo e vamos ver as linhas interpretativas, teológicas, né, mais aprofundadas sobre o entendimento dos estudiosos a respeito da salvação. E dos dois grandes teóricos sobre esta temática, nós temos a linha arminiana e a linha calvinista, que aí já é um assunto mais aprofundado, né? Aqui não é um vídeo de um curso teológico, aqui é um vídeo para fazer você conhecer um pouco mais sobre esta temática salvação, tá bom? Se você quiser um curso teológico, tem aí aqui no canal do YouTube, né, vários teólogos renomados que têm estudos mais aprofundados sobre isso. Aqui eu estou te trazendo apenas o básico, para que você possa conhecer. Se você nunca teve essa aproximação, nunca teve ou foi apresentado para você essa temática, você está sendo apresentado agora. Então, não seria possível a qualquer um de nós, né, estudar teologia sem passar pela experiência da salvação. Os assuntos relacionados à
as doutrinas exigem raciocínio espiritual. De outro modo, por mais que se saiba teoricamente a respeito de qualquer ponto da teologia, faltaria o verdadeiro entendimento, o qual somente é possível a quem tem vida espiritual. Então, irmão, não tem como estudar a Bíblia, ler a Bíblia, fazer um curso teológico, né, ou passar pelo estudo bíblico sem primeiro conhecer essa doutrina, que é a salvação, que é a doutrina máxima da Bíblia, né? E quando a gente fala que uma doutrina corrobora com a outra, é que lógico que uma puxa a outra, né? Só existe a doutrina da salvação porque existe a doutrina, o estudo acerca do pecado do mundo, do homem, que é a martiologia, né? Que é a doutrina acerca do pecado, como se originou o pecado, o que é pecado e por aí vai. Então só existe a doutrina da salvação porque existe a doutrina do pecado, ou porque não falamos da condenação do homem, né? Que é o pecado. Além disso, é necessário também entender que o estudo da salvação requer o conhecimento dos demais assuntos da teologia sistemática, como eu estou falando, que um assunto puxa o outro, né? Que na teologia sistemática nós temos estudos por sistemas, que estão divididos na soteriologia, bibliologia, a martiologia, a própria teontologia, que é o estudo do ser de Deus, a própria teologia, que é o estudo acerca de Deus, por, né, escatologia, tantas outras logias ou logias que representatividade ou significando estudos, tá bom? Então aí, ó, como dito acima, não tem como se desvencilhar, não tem como separar. Então, os assuntos da teologia sistemática também está incluso aí a soteriologia, ou a doutrina da salvação, ou a própria salvação. Então, não há teologia sem pontos de partida que se ancorem na revelação passada e também na realidade presente e futura. Então, é uma âncora que está firmada, tá ok? Então, não tem como você olhar para os estudos bíblicos, fazer um estudo bíblico sem olhar para aquilo que foi passado, aquilo que está sendo vivido agora e também um olhar para o futuro. Se há salvação, é porque há perdição, lógico. Então, um assunto puxa o outro. Portanto, a salvação é a providência divinamente preparada para resolver o estado de perdição no qual se encontram todos os seres humanos. Então, não há como ter a doutrina da salvação sem que primeiro não houvesse ali o pecado, a perdição do homem. Então, como forma de resposta ao pecado, Deus providenciou a salvação. Tá bom? Então, salvação é uma necessidade indistintamente, né, que não se distingue, todos precisam, todos os povos, línguas, nações, raça, tribos, clãs, necessitam e precisam da imperiosa salvação. Né? Todos nós precisamos ser salvos e ter o conhecimento do que é a salvação. Então, é uma necessidade indistintamente, que nome difícil, né? Indistintamente imperiosa a todos os seres humanos. Vamos para um tópico aqui, sobre a doutrina da salvação. Então, qual é o panorama? O panorama é o seguinte: Deus cria o primeiro casal, a sua imagem e semelhança, eram perfeitos e sem pecados, né? Então, apesar de perfeitos e sem pecado, o primeiro casal foi dotado também de livre-arbítrio. Eu sempre digo, Deus não quer que o sirvamos por obrigatoriedade. O que Deus deseja é que o homem o sirva, o adore por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de cadeia ou prisão, ou sem nenhum tipo de obrigatoriedade. Tem que ser espontâneo, tem que ser com o coração limpo, tem que ser
com seu querer. O homem tem que desejar, o homem tem que querer buscar a Deus, tem que querer a Deus, tem que desejar o Senhor, tem que querer conhecer o Senhor. Então, ele é dotado desse livre-arbítrio, que é o direito de escolha, pois Deus buscava adoradores por amor e não por imposição. Deus nunca vai impor, me sirva, me adore. Não, não é dessa forma. Não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Tá? É o homem com o coração contrito, quebrantado, com espírito voluntarioso para Deus. Então, Deus dá o primeiro mandamento e espera sua obediência. Deus diz qual será a pena caso transgridam seu mandamento, né? Quando Deus ordena para eles, pede para que eles não comam do fruto lá do conhecimento do bem e do mal. O que é que o homem faz? Nós já sabemos, né? Temos a referência Gênesis 2, versículos 16 e 17. Então, o primeiro casal é filho de Adão, cedem à tentação, desobedecendo o mandamento de Deus. Gênesis 3, versículos 6 e 7. O pecado sempre é gerado pela desobediência. O pecado é sempre gerado pela desobediência do mandamento de Deus. Deus sempre espera do homem a obediência. A primeiro casal ataca e ofende a honra e a santidade de Deus ao comer ou ao cometer o pecado deliberado, né? O homem prefere a sua própria, o homem prefere a sua própria vontade em lugar da vontade de Deus e por algum tempo torna-se autônomo, entre aspas aí, né? Mas se Deus permitisse que sua honra fosse atacada, então ele deixaria de ser Deus. Então Deus ele não permite de maneira nenhuma que a sua honra fosse atacada e o homem desobedecendo a Deus, ele agora cai do seu nível espiritual. Então, sua honra com relação a Deus pede o quê? A destruição daquele que resiste. Sua justiça exige a satisfação da lei violada. E sua santidade reage contra o pecado, sendo essa reação reconhecida como manifestação da ira de Deus. Mas essa relação divina não é automática. Nem sempre ela entra em ação instantaneamente, como acontece com a mão em contato com o fogo. Ele adia o juízo na esperança de que sua bondade conduza o homem ao arrependimento. Então, olha aí. Deus ele espera que o homem reconheça o seu pecado, se arrependa, para que a sua bondade possa ser colocada em vigor. Então, em muitas e muitas das vezes, adia o juízo na esperança de que a sua bondade conduza o homem ao arrependimento. Romanos 2, 4, 2 Pedro 3, 9. Então, o primeiro casal, depois do pecado, é declarado culpado. Então, a sentença de Deus, da justiça de Deus, vem como um martelo e declara: vocês pecaram e agora vocês são culpados desse pecado ter entrado na humanidade. Então, eles são declarados culpados diante da justiça de Deus. Essa mesma justiça exige uma reparação da ofensa cometida pelo primeiro casal. A pena para essa ofensa, como Deus declarou antes, é a morte. Então, o salário do pecado, como Paulo diz, explicando aí, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, como disse bem o apóstolo Paulo, é a vida eterna. Então, a morte ocorreria em 3 esferas: morte espiritual, morte física e morte eterna. Olha só. Morte espiritual, quando o homem se afasta de Deus,
Morte física, nós já sabemos, quando o seu corpo desce à sepultura e seu espírito volta para Deus, né? E a morte eterna é aquela morte do lago de fogo, né? Onde os pecadores, os ímpios que morreram sem Cristo, que já estão condenados, serão lançados no lago de fogo. E até a morte e o inferno será lançado no lago de fogo junto com Satanás e a tríade maligna. Então, além da pena de morte, a desobediência trouxe consigo algumas consequências. E quais foram essas consequências e para quem, né? Foram essas consequências. Então Deus ele decreta ali alguns juízos, né? Primeiro sobre a serpente, Gênesis 3:14, depois para a mulher, Gênesis 3:16, também para o homem, Gênesis 3:17 ao 19, e para a terra, Gênesis 3:17, né? Para a serpente nós já sabemos que Deus promete Cristo no proto-evangelho de Gênesis 3:15. Para a mulher, Deus fala que aumentaria as dores de parto, né? A mulher agora estava subordinada ao seu esposo, ao seu marido, e também aumentaria as dores de parto. Para o homem, teria que arar a terra, trabalhar do seu suor, e através do seu plantio seria ali o sustento com o seu próprio suor. E para a terra, agora nasceria espinhos e cardos e por aí vai, né? Seria a obrigatoriedade da produtividade da produção e por aí vai, né? E a terra geme. Paulo disse que a natureza ela geme aguardando com expectativa a redenção. Olha só, até a natureza, os seres inanimados esperam a redenção. Tudo isso por causa do pecado de Adão. Então, o primeiro sacrifício é feito por Deus para vestir o primeiro casal. Então, Gênesis 3:21, nós vemos ali a escrita ali, Deus matando o cordeiro e fazendo para o homem, Deus matando o animal, e da pele desse animal, Deus faz a vestimenta para o casal. E essa vestimenta, esse animal morto, essa vestimenta, essa pele de animais, ali é uma representatividade do sacrifício de Cristo, né? Nos dando vestes novas. As vestes do pecado devem sair, devem ser deixadas para trás. E agora nós devemos vestir as vestes do sacrifício de Cristo, as vestes novas lavadas pelo sangue deste animal, com uma representatividade da morte vicária, da morte na cruz de Cristo. Então, desde Gênesis, Deus já havia providenciado, desde a eternidade, a redenção para a humanidade. Vemos uma criatura inocente morrer para que o culpado seja coberto. Então, nós vemos também Cristo, que era inocente, sem pecado, sem culpa, morreu para que os nossos pecados pudessem ser apagados, retirados da nossa vida. Esse é o propósito principal do sacrifício, uma cobertura divinamente provida para uma consciência limpada. Então, o primeiro casal perde a comunhão com Deus devido ao pecado cometido e, por isso, são expulsos do jardim do Éden. Uma vez no pecado, não poderiam viver eternamente. Gênesis 3, versículo 22 ao 24. Já pensou? O homem, agora na condição de pecador, comer do fruto, né, da árvore e que daria a possibilidade de uma vida eterna, seriam eternos pecadores, né? Seríamos eternos pecadores, mas Deus expulsa o homem do jardim exatamente para que ele não cometesse mais um delito. Então a raça humana deixa de ser gerada à imagem e semelhança de Deus e passa a ser gerada à imagem e semelhança de Adão, com a natureza pecaminosa. Então, Gênesis 5, versículo 2 ao 3 e Romanos, capítulo 5, versículo 12. A natureza pecaminosa apresenta sua força usando o primeiro casal, usando também, né, o primeiro casal, o pecado ali, e também quando o primeiro casal tem dois filhos,
e Caim assassina quem? Seu irmão Abel. Ali é o primeiro homicídio na face da terra. Antes disso, não haveria, ainda não tinha registro de homicídios, mas a partir de Caim e Abel é que acontece o primeiro homicídio na terra, tá? Primeiro homicídio na terra. Isso em família, né? No ambiente familiar. A maldade da raça humana se multiplica e Deus muda de disposição e resolve dar cabo de toda a criação. Porém, estabelece seu pacto agora com Noé. Ele tinha um pacto com Adão, Adão quebrou esse pacto e agora Deus faz um pacto com Noé, a qual ele declara justo, uma justiça imputada, tá? Uma justiça imputada por Deus e não merecida. Então, assim, Deus imputa este ato de justiça para quem? Para Noé. Não é uma justiça merecida. Aí podemos dizer que é uma espécie, um tipo de graça, né? Que não foi merecida, é uma justiça imerecida. Então, graça fala sobre o que? Exatamente algo que é imerecido, uma predisposição de Deus, ou um merecimento, ou um merecimento advinda de Deus. Não porque o homem fosse merecedor, mas é uma dádiva imerecida, que somente Deus pode providenciar, somente Deus providencia na vida do homem. Então, Gênesis 6, versículo 5 a 8, depois do versículo 11 ao 13, depois do versículo 17, depois do versículo 18, ainda do capítulo 6, e depois do versículo 22. Daí vem o capítulo 7, versículo 1, tratando dessa temática aí. Apesar de Noé ser declarado justo, ele foi declarado justo, isso não o faz perfeito e sem pecado. Por isso que é imerecido. Tá ok? Noé não gera outros justos, pois sua justiça é imputada por Deus e com isso seus descendentes continuam pecadores e propensos a praticar a maldade. O tempo passa e Deus levanta Moisés, e através dele institui a lei. A lei, em relação ao pecado, tinha orientações sobre as penalidades para quem o cometesse. Isso aqui nós estamos falando de um panorama, tá? Um panorama sobre a questão da salvação. Então, note que a salvação ela começa dentro de uma temática de pecado, tá? Por isso que existe salvação. Então, o pecado do transgressor podia ser punido com sua morte ou com a morte de um substituto apontado por Deus. E os sacrifícios mosaicos eram meios pelos quais os israelitas rendiam ao seu Criador a primeira obrigação do homem, a saber, a adoração. Tais sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar comunhão com Deus e remover todos os obstáculos que impediam essa comunhão. No Éden, o homem perdeu a comunhão e Deus quer restaurar essa comunhão e usa os sacrifícios no Antigo Testamento que apontavam para exatamente, né, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. A morte de um substituto apontado por Deus chamava-se sacrifício. Esse sacrifício só era válido e recebido por Deus se estivesse em conformidade com o que a lei estabelecia. Levítico 1, na parte A, capítulo 1 a o capítulo 7, ou até o capítulo 7. Os sacrifícios eram diários e uma vez no ano havia
o dia da expiação. Você deve ter já visto essa expressão, né? O dia da expiação, no qual todos deveriam lembrar de todos os pecados cometidos. O perdão tinha tempo e validade. De ano em ano, haviam pecados que necessitavam de uma reparação para a parte ofendida e de um sacrifício. Outros apenas de um sacrifício. E outros não haviam sacrifício, pois a pena era a morte do transgressor. Então a gente pode ver que o pecado é pecado. Porém, nós podemos perceber aí, ó, que as ofensas e as demandas em detrimento do pecado que foi cometido, tá? Tinha o seu nível e o seu grau de gravidade. Tá? Então existiam pecados que eram pagos anualmente no dia da expiação, né? Por isso que tem esse chamado prazo de validade. Haviam pecados que necessitavam de uma reparação, né? Por exemplo, se alguém defraudasse alguém, se um israelita defraudasse o seu irmão, ele tinha que devolver quadruplicadamente, 4 vezes mais. Então, podemos até dizer aí que seria uma reparação por parte de quem ofendeu, como o próprio Zaqueu lá diz para Jesus, né? Olha, se eu tenho roubado alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E no livro, né, do Levítico existem essas especificações lá também, tá? Então, outros é apenas de um simples sacrifício, né? Existiam pecados ou existiam, digamos assim, pecado é fraude, né? Então existiam alguns erros, algumas fraudes, existiam algumas demandas que apenas a morte de um pássaro, né? Ou trazia ali um sacrifício, no sentido de trazer um bezerro, ou trazer um cordeiro, e assim por aí vai. Era dependendo da, da agressividade, dependendo do nível desse pecado, desse delito, o sacerdote, dentro da lei, pela qual a lei demandava, dava ali a condenação e a pessoa vinha e trazia, especificado pelo sacerdote, o tipo de sacrifício que ela deveria apresentar. Porém, dentre tantos outros, existiam os dignos de morte, ou os pecados que levava à morte, como por exemplo o apedrejamento da pessoa, né? Nós podemos ver lá no caso de Amã, Amã e a capa babilônica, que ele e sua família foi apedrejada, que era aquela capa era tida por Deus como maldita, maldição, e ninguém poderia pegar nada dali de Jericó, né? E que foi que Amã fez? Amã pegou Acã, melhor dizendo, Acã, perdão, irmãos. O nome é Acã, não é Amã nem Namã, não. São personagens diferentes. É Acã, Acã, a capa de Acã, a capa babilônica de Acã, tá bom? Então, assim, ele foi o quê? Ele foi apedrejado por Deus. Deus mandou, orientou que ele e sua família fossem apedrejados. Então, o erro de um pai de família levou à condenação de toda a sua prole, né? Esposa e filhos. Então aqui, ó, pois a pena era a morte do transgressor. Por exemplo, existia o apedrejamento por parte da infidelidade conjugal, né? A adúltera ou adúltero tinha que ser apedrejado, como no caso lá do livramento que Deus deu para a mulher adúltera, ela seria apedrejada se Jesus não chegasse ali naquele momento, né? Então, o tipo de animal dependia de quem havia pecado. Existia o ofertante colocava as mãos na cabeça do animal e simbolicamente transferia seus pecados. A culpa e a penalidade do pecado que era a morte.
O animal era sacrificado. Com isso, seu sangue era derramado, sua vida entregue no lugar do culpado e o pecado do transgressor era perdoado. A justiça de Deus exigia o reparo da ofensa ou do pecado cometido pelo transgressor e por isso ou ele morreria ou um substituto apontado por Deus. Porém, a base do perdão não estava no sangue derramado do animal e na sua morte, mas apontava para o sangue derramado e a morte de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário, conforme o próprio Deus anunciou em Gênesis 3,15. Deus perdoava os pecados no Antigo Testamento com base no sacrifício de seu Filho no futuro. Oh, glória, maravilhas. Você está gostando desse conteúdo, deste vídeo? Se você estiver gostando, eu vou te pedir para você agora ir lá, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, ativar as notificações, tá? Para você receber novos vídeos. Te convido a você maratonar aqui no canal, tem muitas e muitas temáticas importantes, boas, né, para serem estudadas, para aprendermos juntos. Espero que este vídeo possa estar trazendo edificação para a sua vida, para a sua alma, para o seu espírito, que o Senhor possa estar falando rique e poderosamente ao seu coração. Está gostando aí do conteúdo desse vídeo? Então nos ajude lá, compartilhando, se inscrevendo, deixando seu like e ativando as notificações. Enquanto isso, vamos prosseguir. Terceiro, o plano da salvação. Então, vamos falar o proto-evangelho. O proto-evangelho está em Gênesis 3,15. O primeiro evangelho, ou o anúncio do evangelho, encontra, por isso que é proto, né? É o projeto do evangelho. O primeiro evangelho, ou o anúncio do evangelho, encontra-se em Gênesis 3,15. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde Deus pronuncia que o império do pecado e da morte seria exterminado pelo descendente da mulher, que é Cristo. Não há salvação fora do plano elaborado por Deus. Dele vêm todas as exigências a serem cumpridas para que o homem possa ser salvo. A salvação pode não ser o que todos querem, mas é aquilo que todos precisam. Não há meio termo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18. O primeiro versículo citado, 23, é um dos mais tristes de toda a Bíblia. Por ele, entendemos que todos os seres humanos estão sentenciados por causa do pecado. Mas o versículo seguinte, João 3,18, abre um caminho de esperança para a salvação, mostrando que, apesar da condenação, há uma justificação gratuita por intermédio de Jesus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. O sacrifício de Jesus foi perfeito e por isso realizado uma única vez. Seu sacrifício proporcionou salvação a todos que foram perdoados no Antigo Testamento, obedecendo à lei dos sacrifícios, e a todos que o recebem como Salvador e Senhor no Novo Testamento. A graça. O plano divino para a salvação é fruto da graça de Deus, que é o favor imerecido, né, dado por Deus ao homem. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E a Bíblia diz que, no caso Paulo diz, que não vem de vós, né? Porque pela graça sois salvos, e isso
não vem de vós, mas é dom de Deus. Ô glória. Presente grátis, né? Dom de Deus fala sobre presente gratuito de Deus aos homens. Então, se há a graça de Deus, se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quarto ponto aí, sacrifício de Jesus nos trouxe. O sacrifício de Jesus nos trouxe. Nos trouxe o quê? Primeiro, expiação. A função da expiação é fazer reparação pela lei violada e reatar a comunhão interrompida entre Deus e o homem. Então, esta é a função da expiação. Reparar, né, a lei que foi violada e reatar a comunhão interrompida. Expiação é fazer reparação da lei violada e reatar a comunhão que foi interrompida entre Deus e o homem. Foi interrompida onde? Lá no Jardim do Éden. O outro termo aqui é propiciação. A palavra significa juntar, tornar favorável, traz o homem para perto de Deus, reconcilia-o com Deus, fazendo expiação por suas transgressões, ganhando a graça e favor. Substituição. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram substitutos por natureza. Eram considerados como algo a que se procedia no altar para o israelita que não podia fazê-lo por si mesmo. O altar representava o pecador. A vítima era o substituto do israelita para ser aceita em seu favor. Da mesma forma, Cristo na cruz fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos. Se preço, se preço comprar, se preço comprar no mercado e retirar do mercado. Então, o preço ele aponta para o quê? Ele aponta para o valor de uma mercadoria. Para comprar, quando você vai no mercado, você compra porque tem um preço. E esse preço vai fazer com quando você paga, vai fazer você retirar esta mercadoria do mercado. O Senhor Jesus é um redentor e sua obra expiatória é descrita como uma redenção. Então, utilizando lá, Cristo pagou o preço, tá? Não é? Digamos, no leilão da morte, no leilão do pecado, não é? E Cristo pagou o preço e nos resgatou desse pecado, do mercado da morte e do inferno. Estávamos exatamente na prateleira do pecado. E Deus, Cristo, nos retirou de lá pagando um alto preço. E a sua redenção, pela sua obra expiatória, é descrito exatamente como isso. Tá? A expiação é descrita como uma redenção. Reconciliação. Então, o sacrifício de Cristo nos traz reconciliação. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Romanos 5,10, 2 Coríntios 5,18 e também 19. Vamos para outro tópico aqui. Falaremos sobre a mecânica da salvação. Vamos entender agora cada passo. Não em ordem cronológica, mas em ordem lógica de como acontece a salvação. Então, as verdades relacionadas com a aplicação da salvação agrupam-se sobre 3 títulos: justificação, regeneração e santificação. As verdades relacionadas com a aceitação da salvação por parte dos homens agrupam-se sob os seguintes títulos: arrependimento, fé e obediência. Lembrando que tudo o que segue abaixo é consequência de um plano de Deus antes da fundação do mundo e de sua atuação através do seu Filho
e de seu Espírito Santo. Podemos dizer então o seguinte sobre a atuação da Trindade em relação à salvação. A pessoa do Pai planejou, a pessoa do Filho executou, a pessoa do Espírito Santo completou. Então, o pecador está condenado à morte e excluído da glória de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 6:23, o capítulo 3:23. E Deus oferece salvação por meio de sua graça, e não por méritos ou obras do homem, né? Mas pela fé em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8 e 9. O pecador tem contato com a palavra ou algum outro meio que Deus se revele a ele. Esse contato gera fé e ele crê. O pecador reconhece seus pecados, sente-se culpado e reconhece que sem Jesus está condenado para sempre. O pecador se arrepende de seu pecado com a atuação do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, o ajuda aplicando a palavra de Deus à consciência, comovendo o coração e fortalecendo o desejo de abandonar o pecado. O pecador recebe perdão dos seus pecados. O pecador é justificado. Justificação é um termo forense que nos faz lembrar um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Isso aqui é o processo jurídico da salvação. O pecador é regenerado e recebe a adoção. O que é isso? A alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, sendo esta concedida por um ato divino de regeneração. A pessoa, por conseguinte, torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Regenerar é a mesma coisa que nascer de novo. Por exemplo, um membro de um corpo que é regenerado é como se ele voltasse à sua fase original, sua fase anterior, antes ali do acidente ter provocado a ter cometido a amputação. Tá? Existem órgãos no corpo que são regenerativos, ele se regenera. Tá? Então aqui, ó, a pessoa por conseguinte torna-se herdeira de Deus e membro de sua família a partir do que dessa regeneração da natureza. A natureza estava caída no pecado, uma vez que foi justificada, uma vez que foi perdoada por Cristo, essa natureza foi em Cristo regenerada, voltou ao seu estado original, voltou a se regenerar, voltou a ter vida novamente. Então, a partir do momento que a pessoa alcança isso, já em seguida, ela torna-se herdeira de Deus e membro de sua família por adoção. Nós somos adotados por Deus por meio de Cristo. O pecador é declarado agora santo, santificação posicional, que o pecador precisa se manifestar. Santificação real ou progressiva. Então, quando o pecador é declarado santo, isso é chamado de santificação posicional. A posição agora dele diante de Deus é de santo, é de santificado. Porém, o pecador ele precisa se santificar. O que é isso? Santificação é separação. Então, o pecador agora ele precisa se santificar. E como é que ele faz isso? Abandonando todas aquelas práticas contamináveis e todas as práticas do pecado que ele exercia. Isso chama-se de santificação progressiva ou real, na prática, na vida real, tá ok? E no último estágio da santificação, o pecador é glorificado. Esse último estágio aqui é quando este pecador cristão, né, ele agora recebe o último estágio da santificação quando a igreja for arrebatada. Ou quando alguém morre, tá? E de repente, no arrebatamento,
essa pessoa é ressurreta, tá? Ressurge, vai ressuscitar, como Paulo disse, então ela vai, a partir daquele momento, ter um corpo glorificado, ok? Esse corpo glorificado não está mais sujeito à morte, nem ao pecado, nem ao inferno, nem ao diabo, tá? E não está mais sujeito a nenhum tipo de contaminação. Este é o estágio final da glorificação ou da santificação. Ele recebe um corpo transformado em glória, que é incapaz de pecar novamente. Isso chama-se glorificação. Então, conclusão. Aqui encerramos o panorama do estudo da doutrina da salvação. Salvação é um convite para passarmos a eternidade ao lado de Deus. Tá? Então, depois de tudo isso, eu gostaria de novamente pedir para você que gostou do conteúdo desse vídeo, então compartilhar, se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações, nos ajudar. Aí embaixo tem os links de participação dos grupos, onde você pode solicitar aí os materiais, tá bom? E se você quiser abençoar esse vídeo, este trabalho nosso aqui, financeiramente, tem o endereço do Pix, onde você pode também abençoar esta obra, tá ok? Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente, desde agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.